não. Acredito que o lockdown ia até a Semana Santa já ter um posicionamento. Nós não tivemos nenhuma informação, né? Porque a gente depende, na verdade, das declarações aí da prefeitura, né? Dos decretos, né? Municipais e governamentais, né? Para dizer... Oi. Os advogados entraram com uma ação para abrir a Justiça do Trabalho e abriram. Bora ver. O pessoal da faculdade ainda não passou nada para a gente, né? Até segunda a gente deve passar, se vai retornar ou não, não é? Tá bom? Maria? Então, vamos lá. Aqui, vou continuar a ler um pouco, tá? Da Marilena Chauí. Aí a gente começa a ler o mito, né, da caverna, né? Então, a atitude filosófica indagar. A gente leu aqui essa parte, gente? Ainda não, nós estávamos mais em cima ainda. Não tinha chegado ainda não. Mas vamos passando um pouco, entendeu? Porque senão não vai dar para a gente cobrir os tópicos, né? Vocês estão vendo que eu estou lendo o material que eu passei para vocês, tá? Justamente para auxiliar aí, né? Porque alguns de vocês devem estar tendo dificuldade, né, na leitura, e por isso que eu estou fazendo isso também, tá? Então, aproveitem. Então, atitude filosófica é indagar. Se, portanto, deixamos de lado, por enquanto, os objetos com os quais a filosofia se ocupa, veremos que a atitude filosófica possui algumas características que são as mesmas, independentemente do conteúdo investigado. Essas características são... Tá? Então, esse aqui já é o método do filósofo. O que ele faz? Perguntar o que a coisa, ou o valor, ou a ideia é. A filosofia pergunta, gente, tá? E o psicólogo também pergunta, tá legal? Por isso que é importante a gente ter a filosofia como base. Então, a filosofia pergunta qual é a realidade ou natureza e qual é a significação de alguma coisa. Não importa qual pergunta, como a coisa, a ideia ou o valor é. A filosofia indaga qual é a estrutura e quais as relações que constituem uma coisa, uma ideia ou um valor. Então, dentro da clínica, né, meus professores, eles sempre diziam isso, né? Pergunte, né? Ou então, diga para a pessoa falar, né? Por mais que possa parecer uma besteira, entende, né? Porque às vezes as pessoas elas ficam No caso, a filosofia, ela faz uma pergunta mais elaborada, não é isso? Ela tem uma maneira de perguntar, tem um método filosófico que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão começar a perceber que não, desculpa, não é loucura, né? Não é aquela imagem que as pessoas têm do filósofo, né? Que é aquele bicho que vive olhando, né, para o céu e etc. Tem um método filosófico, e a Mariana Chauí, ela vai começar a falar sobre isso, né? Tem uma maneira de perguntar assim, tá bom? Respondendo a tua pergunta. Tá, então, a gente pergunta, né, gente, dentro da clínica também, né, para a gente poder saber o que está acontecendo com a pessoa, não é verdade? E a gente pede também para as pessoas falarem para a gente. Tem um áudio aí vazando, está incomodando, gente. Deixa eu ver de quem é. Ah, já apaguei aqui. Né? Então, meus professores de clínica, né, eles sempre diziam, né, pergunte, né, e deixe a pessoa falar à vontade, né, e diga para a pessoa, né, olha, pode parecer besteira para você, pode parecer que não importe, né, mas pode falar, né, fica à vontade, tá? Então, perguntar por que a coisa, a ideia ou o valor existe e é como é, tá? A filosofia pergunta pela origem ou pela causa de uma coisa, de uma ideia ou valor, tá? Então, é aquilo que falaram aí no início, né? Então, todos nós devemos perguntar, né, o que, como e por quê, né? Tá? Essa é a primeira fase da indagação filosófica. Tudo bem até aí? Tudo, professor. Tá, beleza. Então, a atitude filosófica inicia-se dirigindo essas indagações ao mundo, tá?
que nos porque rodeia. quando cadastrou o Zoom no computador... Gente, ainda tem gente aí com áudio vazando. Beleza, botei aqui. Tá, mutem o áudio quando entrar, por favor. Então, a atitude filosófica inicia se dirigindo essas indagações ao mundo que nos rodeia, né? E as relações que... Só um instantinho que eu estou colocando gente para entrar. As relações que mantemos com ele. Pouco a pouco, porém, descobre que essas questões se referem, afinal, à nossa capacidade de conhecer, à nossa capacidade de pensar. Por isso, pouco a pouco, as perguntas da filosofia se dirigem ao próprio pensamento. O que é pensar? Como é pensar? Por que há o pensar? A filosofia torna-se, então, pensamento, interrogando-se a si mesmo, por ser uma volta que o pensamento realiza sobre si mesmo. A filosofia se realiza como reflexão. Então, além da indagação, né, a segunda parte, né, do raciocínio filosófico, ele também parte para uma reflexão filosófica, né? O que é uma reflexão, gente? Alguém saberia dizer? Tipo, você refletir no que você vai pensar? Ou no que você vai falar, na verdade? Certo, mas o que é esse ato de reflexão? O que acontece com o indivíduo quando ele reflete sobre algo? Você não fala... Eu acho que ele se por questiona. impulso, né? E não fala por impulso, né, também. Porque, às vezes, você quer falar algo, mas se você parar para pensar primeiro, refletir o que você vai falar, como, né? Você já, talvez, não vai nem falar aquilo que você estava pensando em falar. Porque Isso. você refletiu sobre aquilo, né? Muito bem, Adeline. Normalmente, gente, quando a gente fala com as pessoas no nosso dia a dia, a gente para pensar o que a gente fala, ou a gente tem alguns automatismos, né, nossos que a gente já meio robotiza, né, e deixa funcionando lá. O que vocês pensam? É isso que acontece. Eu acho que depende Acho que a gente do fala tempo. por impulso muito, né? Não pensa antes. Tipo, Até fala assim, por exemplo, quando você vai punir até uma criança, né? Você não deve agir por impulso, ir lá e já bater ou já ir... Não, acho que você tem que parar para pensar, né? Primeiro refletir, aí depois você para, igual a menina, né? Conversa com a criança, né? Eu acho que em todos os aspectos, se a gente fizesse isso, refletisse primeiro, você nem brigaria, muitas coisas você deixaria de trazer problemas para você, né? Se você refletisse, não fizesse tudo pelo impulso ali, na hora. Isso, valeu, Adeline, muito bem, é isso aí mesmo, tá legal? Então, a reflexão, ela pode nos ajudar em uma série de aspectos da nossa vida aí, né, como vocês já estão percebendo. Então, reflexão, né, de acordo com a filosofia, né, significa o movimento de volta sobre si mesmo, o movimento de retorno a si mesmo, olha lá. A reflexão é o movimento pelo qual o pensamento volta-se para si mesmo, interrogando a si mesmo. E nós temos esse costume de nos interrogar, né? Principalmente nós, estudantes de psicologia, que gostamos de observar, né? Eu faço isso. De que maneira tu faz? Varia de caso para caso. Tipo, geralmente quando eu estou num momento tenso de raiva, entendeu? Se eu falo uma palavra que magoa a pessoa, depois eu vou repetir. Por que eu não falei de outra forma? Porque eu não moderei mais, entendeu? Aí é onde que eu paro para refletir. Mas aí a questão, eu acho que deveria ter feito antes, né, Jaqueline? Não, mas o problema é que a gente não faz antes. Mas tem momentos de impulso que você não pensa antes de falar, entendeu? Acontece. Mas... exemplo, acho que o professor Eduardo talvez lembre a discussãozinha que teve na aula passada dele comigo e com o Lucas, o qual a gente discutiu, a gente estava discutindo sobre um tema. Vocês já fizeram as pazes já? Sim, eu me expressei no momento, Cadê? mas eu não Tá aí, o refleti Lucas? da forma que eu estava falando, eu fui refletir depois, entendeu? Certo. Aí eu fui analisar, falei assim, não, eu estou errada, então eu vou pedir desculpas. Mas eu poderia ter refletido antes para ter feito uma conversa mais saudável, uma coisa mais bacana, Eu acho que entendeu? foi a melhor Não uma treta coisa até agora. desnecessária.
Cadê? Ele nem tá aqui hoje, Pensei que ia né? rolar a cadeirada na cara naquela. Não, que eu não ia deixar. Mas quase rolou, hein? Se vacilasse, você tá rolou, foi doido, por isso então que, vai- ó. Olha, falou nele, ele Gente, aparece, olha. tipo assim, Falou nele, ele a aparece. gente não chegou a se agredir com palavras, não houve xingamentos, mas é Ó, porque eram opiniões diferentes, o qual cada um se alterou ao se expor, somente isso. Mas eu acredito que depois eu fui refletir, eu poderia ter usado palavras mais coerentes, poderia ter falado mais num tom mais baixo, seria muito mais legal, entendeu? Aí eu tô Esse é o aprendendo nosso a começar a problema, refletir né? as coisas antes. Esse é o ok. nosso problema. A gente não para refletir, a gente já vai fazendo. Claro, a gente pode depois parar, pensar, pedir desculpa, né? Mas se a gente fizesse isso antes, né, a gente evitaria muita coisa, né, de acontecer. É Mas, igual brigar com o marido, às vezes você fala uma coisa mas assim, tem questão também de ser coisa da pessoa, ser impulsiva, entendeu? não, tem, mas Ser da pessoa, por exemplo, eu sou muito impulsiva. Tipo, se eu vejo uma coisa e vem na minha cabeça, eu falo, depois eu paro e penso, meu Deus, eu falei bosta. aí eu Mas acho aí, que é tipo, questão da gente trabalhar isso na gente, né, professor? Dentro das nossas terapias, né? Que é o que a gente sempre fala para vocês desde o início, né, gente? Temos que trabalhar justamente essas nossas dificuldades, né, dentro de terapia, porque isso pode interferir quando a gente estiver lá na frente, né, nos estágios, atendendo as pessoas, né? Tá? Eu estou passando Eu aqui vou o começar a fazer link terapia, preciso. Todos nós precisamos, né? Estou passando aqui o link da chamada de vocês no Google Forms, tá? Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Estou gostando da discussão, tá? Então, reflexão, continuando aqui. Mariazinha, queria falar alguma coisa? Levantou a mão aí? Vou jogar aqui o link de novo da chamada. Preencham lá, por favor, gente. Então, continuando aqui, gente. A reflexão filosófica é radical, olha lá, mas não é radical, né, de ser irado e etc. É radical porque vai na raiz, tá entendendo? Na raiz da situação, do problema em questão, tá? Porque ele é um movimento de volta do pensamento, tá? Então a reflexão tem a ver a você questionar, né, o que está ao seu redor, mas também você se questionar, né? É aquela coisa, né? A gente também tem que cogitar uma hora ou outra que a gente pode errar, né? Porque nós somos humanos, né? E o ser humano ele pode errar, não é verdade? Sim. Mas isso tem muito a ver também com a questão do pensamento acelerado, né? É igual a questão de crianças. Muitas crianças, elas estão ficando super, hiper ansiosas pelo pensamento acelerado de muitas informações. Aí, muitas vezes, pelo pensamento, pela mente estar bem acelerada, não consegue refletir naquilo que fala, e vai e joga tudo de qualquer forma. Isso, muito bem, foi a Maiana, né, que falou, né? Então, e isso tem a ver com a nossa realidade, porque a gente vive num mundo acelerado, né, gente? Vocês acham que a gente tem tempo bacana, né? Ninguém tem tempo para pensar, será que tem? Né, que nem os filósofos, para ficar Sim, refletindo? Mas isso aí também é um pouco a gente, os pais, né? Que a gente que tem que desacelerar para poder não provocar isso aí nas crianças, né? Apesar da internet, né, o mundo em si. Beleza. A gente tem que dar uma pausa aí, uma parada. Assim, não somos só nós. Tem aí a questão da tecnologia também avançada, as crianças têm acesso a vídeos, enfim, elas não têm esse contato direto com a natureza. É raro esse contato com a natureza, de pisar na terra. Hoje está muito difícil, por isso está tornando pessoas mais aceleradas, né? Muitas vezes eu em casa eu tento controlar isso aí. Com o meu Mas marido, é a gente que impõe, né? ao momento que eu digo, espera lá, vamos voltar aqui, lá do início. Vamos refletir, o que você precisa, o que você quer. Então, assim, uma questão... É difícil, mas a gente que tem filhos, a gente que tem que impor, a gente que tem que ver, ó, internet demais não faz bem, tipo, eu tenho esse pensamento, né? Então, as minhas filhas assistem televisão, assistem, mas é de vez em quando, por exemplo, no final de semana, e também eu não vou colocar demais, só porque eu coloquei no final de semana, elas vão assistir horas,
Não, elas assistem mais ou menos uma horinha, um final de semana, isso quando dá, porque eu não vou mentir para você, não sobra muito tempo aqui, não. É muitas atividades, é muitas brincadeiras, eu tento levar elas para lugares onde tem natureza, entendeu? Eu acho que depende da gente, como adulto, pais, impor, né? Colocar os limites e tentar melhorar aí essa vida dessas crianças para elas não ficarem ansiosas, né? Como você mesmo disse, né? Essa vida acelerada demais. Então, é o que nós tentamos fazer também diariamente, né? Mas já está em nós, igual foi abordado anterior, já é nós, já somos adultos bem acelerados. Mas a gente pode mudar isso para os nossos filhos, né? A gente pode tentar, né? Ok. Professor, Beleza, Thaís, né? Quer falar? Obrigado aí. Tá vendo como a Adelane já está refletindo? Thaís. A Adelane era para ser uma filósofa. Pois é, professor. Essa questão aí do pensamento acelerado, né? Certo. Eu acredito que existem casos que a criança não tem acesso à tela, mas que eles são muito raros mesmo. Inclusive, os estudos eles já dizem, essa geração de 2010 para cá é chamada de geração Glass, né? É uma geração que vai ter consequências. Né? Vai ter consequências que a gente hoje não consegue medir, porque eles já nasceram nessa tecnologia. Então, os pais que expõem muito as crianças a esse tipo de contato, essas crianças já tá sendo descoberto que elas não sabem diferenciar o mundo real do mundo virtual. Elas não sabem fazer essa separação, tipo a gente, que já é mais antigo, né? Então, assim, se eles já estão descobrindo isso, imagine o tipo de consequência que essas crianças vão ter no futuro, né? Além, o pensamento acelerado, ele é só um dos fatos, né? Imagine tudo o que vai acontecer. E eu acredito que, como nós estamos ingressando na psicologia, a gente tem que começar a mudar os nossos hábitos. Tem que se atentar para esse problema, né? Tem que começar a entender esse problema. Pesquisar, né? Exatamente, né? Isso mesmo. E depois eu vou te passar um vídeo, obrigado pela contribuição, Thais. Depois eu vou te passar um vídeo de uma neuropsicóloga explicando o efeito que o celular, né, e os outros gadgets, né, fazem no nosso cérebro, tá bom? Então já tem estudos sobre isso, né? O celular, basicamente, ele causa um redemoinho cognitivo, né? Então, a pessoa, quando ela está com o celular, né, ela meio que, tipo, esquece das outras coisas realmente, né? Ela tira o foco dela, entendeu? E isso pode atrapalhar em diversas coisas, desde para crianças no estudo, no aprendizado, né? E em adultos na questão do foco, né? Da atenção também. Eu dou aula particular de reforço, professor, e eu consigo ver isso, sabe, nas crianças. Tem criança que simplesmente não quer, só quer ficar no celular, sabe? Eu também atendo no consultório também. Pois é, muito grave isso. Eu acho assim, não só o celular, né? As telas em gerais, né? A televisão, o tablet, tudo, é em geral. E assim, eu tenho na família uma pessoa que ela tenta não deixar a tela de jeito nenhum para o filho dela. Mas é muito difícil. Pelo fato não só do que, por exemplo, dizer que eu não consigo, eu consigo. Aqui em casa, minhas filhas assistem raramente. Mas é impossível por quê? Por exemplo, lá na casa dela, eu acho que ela até baniu a televisão, né? Tem um celular, tudo, mas a criança não tem contato. Mas ele estuda na mesma escola que a minha filha. Às vezes eu chego para ir buscar minha filha, ele está lá aguardando, né? E aí eles ligam uma televisão lá, né, no final, para as crianças ficarem esperando. Ele chega nem pisca, olhando a televisão lá, né? Ele pensa, eu vou aproveitar porque eu não tenho em casa. Então é muito difícil, né? Ela, como mãe, ela não quer isso para ele, mas lá na escola, né, tem. Aí é complicado, é muito complicado. Mas eu acho, assim, que tudo que tem um balanço, né? Que não é de mais e nem é de menos, também, apesar que isso aí não faz de menos, né? É saudável. O problema é o excesso demais. A criança ficar, que não consegue mais assim, aquilo, tem que todo dia assistir um pouco ou muito, né? Ou usar um celular, um tablet. Eu acho que tudo tem que ter aí o balanço, né?
Não estou achando a palavra certa alguns agora. estudiosos Professor. falam que as crianças, elas não é nem a questão do Só mais equilíbrio, um porque eu sei que tem comentário, pai tá? que é Pra bem gente continuar, equilibrado. tá, gente? Tá bom. Tá, Mas pode. é a questão que alguns estudiosos já dizem que eles não têm capacidade, assim, não estão preparados para receber tanto estímulo igual as telas dão. Eu concordo com isso Até também. Eu acho limita, né, o que a gente... raciocínio deles, né? A imaginação. Para mim, isso tudo é uma história de empresário, para mim, né, gente? Essa história de multi-habilidades, né? A gente não tem como fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Tem algumas pessoas que conseguem, tem, mas não é a maioria das Não pessoas. são todos. Para mim, isso sinceramente, é uma desculpa para, tipo, aumentar a produtividade das pessoas, entendeu? Refletindo assim, na raiz, assim mesmo, né? Pegando. Tá? Professor, eu queria Oi. fazer um comentário antes de passar para o Sim, próximo. pode. É porque eu vejo que a nossa geração, né? Essa geração nossa, é uma geração que foi aprendendo a ser minimalista. Desde nossa infância, a gente aprendeu que as respostas devem ser curtas e objetivas. Certo. E a gente não foi ensinado a pensar, né? Quando a gente vai procurar, perguntar para as pessoas os motivos, as causas, as razões, né? Elas minimalizam as respostas. E o que tem feito a televisão, a internet, essas coisas, elas têm trazido questões e dado as respostas para as crianças. Então, isso para elas é bom. Para elas é excelente, porque lá na televisão ela tem as perguntas e ela já tem a resposta. Ela não precisa se questionar. Por exemplo, quando a colega falou lá atrás que a criança pergunta por que isso? Eu lembro que a resposta seria porque sim. Mas porque sim não é resposta. Não, mas é porque sim, não precisa questionar. Entende? Então, assim, com o passar dos anos, nós não evoluímos. Os filósofos têm mais de 2.000 anos para trás aí de filosofia, eles, naquele período, eles eram evoluídos para o período deles. Mas e hoje? Hoje nós vemos num governo que minimaliza o estudo, no meu ver, né? Porque, assim, tira a filosofia, tira a sociologia e quando coloca só aquilo que convém. Por exemplo, por que as pessoas não gostam de filosofia? Eu não estudei filosofia no meu ensino médio há 20 anos atrás. Então, não tem como eu dizer que eu gosto e que eu não gosto. Agora eu estou tendo um contato, né? O meu primeiro contato, depois de 20 anos que eu saí da escola, com a filosofia. Por quê? Porque o governo entendeu que não era interessante, que não ia trazer crescimento intelectual no entendimento do governo, né? Sendo que ele minimizou o meu entendimento intelectual, podia ser mais produtiva, só que para ele isso não era interessante. Então, para ele Eu não tive sendo... filosofia e sociologia. Então, tira, né? Só um instantinho, deixa só ela concluir. Beleza. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente, como foi falado aí pela Thaís, né, que já prevendo um futuro, precisamos estar nos preparando dentro dessa previsão. Ontem eu falava que talvez a psicologia humanista, daqui uns dias, daqui um curto período, ela seja o principal método utilizado nos consultórios, porque nós deixamos de ser humanos, né? Nós queremos estar dentro de uma caixinha e ter resposta para tudo e não nos questionar, não nos perguntar. É melhor ter a resposta pronta, né? É melhor eu ligar para o professor Eduardo e dizer, professor, o que é que o senhor acha disso? Aí ele vai me dizer, eu vou dizer, beleza, então eu vou aplicar. Porque foi o que a gente aprendeu lá nos primórdios da educação, que porque sim, já serve de resposta e a gente não precisa buscar mais resposta. Só isso. Excelente, Lúcia, muito bom o seu comentário, né? Então, gostei mesmo, né? Então, e inclusive você falou algo que poucas pessoas falam, né? Que justamente às vezes vocês têm até, né, aquele desejo, né? O filósofo fala disso, né? A criança ela tem, né, esse desejo de esclarecimento, né? Eu também, né? Eu passei muito por isso porque eu fui também um pouco dessa geração, né? Principalmente sobre questões sobre religião, que eu tinha curiosidade às vezes de perguntar para o meu pai, e como ele era um católico, né? Católico muito fechado, ele me respondia e isso me frustrava, né? Só que eu fui buscar atrás, né? Agora, e pessoas que se frustram, por exemplo, aí e não perguntam mais e deixam de estudar. Vocês já não pararam para pensar nisso?
né? Isso aí é muito interessante que a Lúcia falou, essa questão de ser ensinado a pensar. Se a gente já não anda pensando muito sobre as coisas, imagine essa geração que tem tudo na mão. Bem complicado isso. Igual tu falou, Thaís, eu já li um pouco desses estudos sobre as telas, e elas falam que ela um pouco, para as crianças, por exemplo, né, elas limitam elas um pouco, a imaginação. Eu falei para vocês fazer silêncio, se entrar bem, eu vou quebrar a tua cara. Meu Deus. Eita! Estamos vendo aí. Tá vendo? Tá tudo interligado aí. Amém, professor, porque eu sou estressada, principalmente quando eu quero ouvir uma coisa e esse rir daqui não deixa. Vamos lá, Liga o áudio, mana. Vamos seguir. Ela vai fazer bem assim com a gente na sala. Professor, não tá saindo áudio, senhor. Não estou escutando nada. Peraí. Tá vendo? Vamos lá. É assim que a gente limita as crianças. Vamos organizar. Ela vai falar desse jeito com a gente na sala. Ela é braba assim, Tá, mutem o fone de vocês. Vamos lá, então. Tá, continuando aqui, falta 7 minutos para terminar esse bloco. E aí a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o livro, e aí na volta, para finalizar, a gente lê o Mito da Caverna, tá bom? Então, a reflexão filosófica, gente, organiza-se em torno de 3 grandes conjuntos de perguntas ou questões. Olha lá, ela está mostrando para vocês o método filosófico. Por que pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos e fazemos o que fazemos? Isto é, quais os motivos, as razões e as causas para pensarmos o que pensamos, dizemos o que dizemos, fazemos o que fazemos? Cara, isso aqui é psicologia, né? Olha aí. É psicologia isso aí. Né? O que queremos pensar quando pensamos? O que queremos dizer quando falamos? O que queremos fazer quando agirmos? Isto é, qual é o conteúdo ou sentido do que pensamos, dizemos ou fazemos? Não é psicologia também? Nossa! Caramba! Mas no nível de filosofia? Para que pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos, fazemos o que fazemos? Isto é, qual a intenção ou a finalidade do que pensamos, dizemos ou fazemos, né? Tá vendo? Então, essas 3 questões podem ser resumidas em quê? O que é pensar, falar e agir? E elas pressupõem a seguinte pergunta: nossas crenças cotidianas são ou não um saber verdadeiro, um conhecimento? Né? Então, o que diferencia o conhecimento verdadeiro, né? O filósofo vai se preocupar com isso, né? O que se diferencia o conhecimento verdadeiro do não verdadeiro? Tá? Para vocês pensarem aí e me falarem daqui a pouco. Como vimos, a atitude filosófica inicia-se indagando o que é e como é, e por que é, dirigindo-se ao mundo que nos rodeia e aos seres humanos que nele vivem, e com eles se relacionam. São perguntas sobre a essência, a significação ou a estrutura e a origem das coisas. Já a reflexão filosófica indaga por quê, o que e para quê, dirigindo-se ao pensamento e aos seres humanos no ato de reflexão. São perguntas sobre a capacidade e a finalidade humanas para conhecer e agir. Então, olha lá. A atitude filosófica, ela vai fazer-nos indagar o quê? Né? O que é, como é e por que é. Né? Vai fazer-nos indagar sobre essência, significação, estrutura e origem das coisas. A reflexão filosófica vai fazer-nos indagar por quê, o que e para quê, né? Para a gente refletir sobre capacidade, finalidade e conhecer e agir, beleza? Então, vou deixar aí para vocês comentarem esse trecho, os 5 minutinhos finais aí, né, do que vocês entenderam e acharam de importante. Eu acho, professor, que é tudo que a gente já falou aí anteriormente, né? Está mostrando aí a filosofia, né? Perguntas, né? Você, para quê, de onde vem, por quê? Está explicando. Acho que é tudo o que a gente já falou aí anteriormente, né? Certo. A filosofia ela nos leva a pensar isso, né? A criticar,
a pensar mais, até a levar a estudar mais, né? Por que que as coisas acontecem assim, né? Tem as perguntas aí. Eu acho que é isso. Certo, correto. Mas vocês percebem que tem um método por detrás desse pensamento? Vocês começam a perceber agora? Sim. Eu só não sei ainda falar qual é esse método. Mas ele está mostrando... Ela está mostrando aqui, né? Que aqui, ó. Qual é o método? É você ter uma atitude filosófica e a reflexão filosófica. Isso aqui já é um método. Tá, beleza? A gente usa isso dentro da psicologia também. Tá? Então, o que o filósofo faz? Primeiro ele se indaga o que é, como é e por quê. E depois ele aprendeu a arriscar, né? E aí ele depois se indaga o porquê, o que e para quê. Tá bom? Sim. Ela vai mostrar professor, aí... Pois não, pode falar. Uma pergunta nada a ver aí com a aula. Tem como desativar os comentários? Tem? Por aqui? Não. É porque o povo fala muita coisa aqui e acaba tirando o nosso foco. Certo. Nas mensagens, umas mensagens que não tem nada a ver com a aula. Certo. Gente, vamos maneirar aí, então no chat, por favor. Aonde é que desativa? Eu estou assistindo a aula e não está tirando meu foco nem um pouquinho. Agora, quem gosta de saber da vida dos outros, tira o foco mesmo. Eu ia concordo plenamente. Fica aparecendo na tela, né? O povo não sabe brigar, procura. E, ó, vitória. Feira do caralho. Epa, olha aí. Vamos manter a ordem, por favor. Gente, tá gravando a aula. Licença, essa Ana Paula aí. Desativar